É isso aí, torcida do Vascão. Agora vamos aqui com esse cortezinho do Pedrosa, do SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações. Agora bora pro conteúdo. Acaba 4-3-3. Acaba. E ó, na tela do SBT. É o gigante na O Sul-Americana. baile tá garantido no SBT. A gente vai ter. Lá em cima, lá em cima. Primeira chance foi do Galo, encabeçada de Daverson, mas o Vasco logo se encontrou no jogo. Coutinho arriscou a primeira em chute de longe. Na sequência, Alex Teixeira quase fez um golaço. Os crias da colina estavam inspirados. Coutinho mandou de cavadinha e Verratti ficou livre para abrir o placar. 1-0 e festa da torcida em São Januário. O empate quase veio em falha de Léo Jardim, mas Vargas mandou para fora. O gol que garantiu a vitória veio após bela roubada de bola de Matheus Carvalho. Ele avançou livre e tocou para Lucas Piton. O camisa 6 levantou certeiro para Felipe Coutinho garantir o baile na colina. Final, Vasco 2, Atlético Mineiro 0. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta. Ela viu o pai lá gritando na sala. Aí eu vi o filho, o Vasco ganhou. Aí, Pedro, já sei que eu vou te dar de Natal. O Fala. quê? Um olho grego. Por quê? Pô, não é o grego? Sabe o que eu vou te dar de Natal? Um iogurte grego. Obrigado. O que aconteceu, Pedrosa? Ontem parecia que tava fácil pro Vasco. Aconteceu tudo que não estava acontecendo nos últimos 20 jogos, né? Principalmente o técnico Felipe conseguiu mudar o sistema falido que o Vasco tinha com o Rafael Paiva, o 4-3-3, e o Vasco da Gama jogou num 4-4-2 que muitas vezes se transformava num 4-3-2-1. E por que isso? Porque ele colocou o Alex Teixeira junto com o Verratti e colocou o Jair, Matheus Carvalho na esquerda e também o Hugo Moura na direita como os três volantes. Deixou o Felipe Coutinho mais solto no meio-campo e em vários momentos o Alex Teixeira vinha buscar essa bola para fazer esse 2-1 que eu estava falando. O Vasco teve uma posse de bola muito melhor do que o Atlético Mineiro, o Vasco conseguiu ter associações bem diferentes, construções por dentro e um grande cara para isso ter acontecido. Vocês acham que eu vou falar do Felipe Coutinho ou do Alex Teixeira e eu não vou falar deles dois. Eu vou falar sobre o Jair, camisa 8 do Vasco da Gama. Lembra aquele discurso que eu falei sobre o volante ontem? O Jair é um exemplo claro disso, que é um volante que faz o time do Vasco jogar. Ele rege, ele escolhe a melhor jogada, ele tem o domínio orientado, ele se apresenta, a bola não queima no pé dele e ele foi crucial na vitória do Vasco ontem. Mas é claro, no segundo tempo, o Felipe Coutinho brilhou. Brilhou com a assistência para o Verratti, que chegou inclusive ao seu 21º gol na temporada. O Verratti é o artilheiro do Vasco, é um dos artilheiros do Brasil nessa temporada, conseguiu desencantar aí. Depois, o próprio Matheus Carvalho roubando essa bola, encontra o Lucas Piton e o Lucas Piton domina a bola de uma forma para corrigir o passe do Matheus Carvalho, cruza perfeitamente, que isso ele faz muito bem, para o Felipe Coutinho fazer o 2-0. Um Vasco muito mais ligado, um Vasco que teve outra postura, mas principalmente a questão tática, e foi a constatação do óbvio. O Rafael Paiva morreu abraçado com um sistema falido de um time que não tinha mais pontas, sem Adson e sem o David. O que a gente viu ontem foi um jogo muito mais agradável, muito mais gostoso de se ver, e um Vasco que conseguiu dominar o Atlético Mineiro. Baleado? Sim, mas com seus principais jogadores. Então eu tenho que valorizar aqui e fazer também uma menção honrosa ao sistema defensivo, Paulo Henrique, Léo e João Vitor, que jogaram muito bem ontem. O Felipe que elogiou muito o Léo, né? Eu vou escutar uma sonora do Felipe, mas antes você tá falando tanto aí de treinador, falou do Rafael Paiva, a gente vai escutar o interino agora, mas eu quero antes te perguntar, Pedrosa, sobre essa situação do treinador do Vasco da Gama. O Felipe foi bem, o Vasco jogou bem, mas ele não será efetivado ou será efetivado para 2025? Não, essa chance aí o Vasco não trabalha com ela. A informação é essa. Inclusive, a atualização que a gente pode trazer aqui é: o Vasco quis o Luiz Castro, o Vasco fez uma proposta para o Luiz Castro, mas assim como o Vasco, vários e vários times do futebol brasileiro estão procurando o Luiz Castro.
E a informação que eu obtive ontem é que o Luiz Castro só deve tomar essa decisão no final de dezembro. Até porque existe uma situação no futebol português, como por exemplo o Porto, tem um auxiliar muito pressionado por lá e ele não descarta voltar a trabalhar no futebol português. Inclusive até cogita passar o Natal com a sua família. E o Vasco, assim como vários times do futebol brasileiro, não querem esperar um treinador para depois do Natal, porque tem que começar o planejamento do futebol. Então assim, hoje o nome do Luiz Castro, apesar do Vasco gostar muito, ter feito a proposta, esfriou nesse momento. Outro técnico que foi oferecido ao Vasco da Gama foi o Kleber Xavier, ex-auxiliar do Tite e que hoje quer virar treinador. O Vasco analisa o nome, mas dificilmente vai apostar no Kleber Xavier para esse começo de trabalho do próprio Kleber Xavier, que é um ótimo auxiliar, mas ninguém sabe como é que ele vai desempenhar como treinador. E o que eu posso falar para a torcida do Vasco hoje é que o Vasco continua conversando com o staff do Pedro Caixinha, que é o ex-treinador do Red Bull Bragantino e que hoje é o técnico que realmente agrada a diretoria, que já tem experiência de futebol brasileiro, que é moderno. Então, no momento, o nome mais quente no Vasco é o Pedro Caixinha, mas sem nada avançado que a gente possa trazer aqui de forma concreta. Eu não sei se você concorda comigo, mas tem outro nome aí livre no mercado, que também é português, que já fez bons trabalhos aqui no futebol brasileiro, é do Antônio Oliveira. Um português que conhece já o futebol brasileiro. Não sei por que não está sendo mencionado nessa busca aí do Vasco da Gama. Eu acho um bom nome. Muito bem. O Luiz Castro, eu não sei em quanto tempo a SAF vai ser efetivada, porque o Pedrinho obviamente está estudando, isso é para ser feito com calma, mas se for de forma rápida, o Luiz Castro é um ótimo nome para fazer esse momento de transição de SAF com... Fala, Pedrosa. Só mais uma info para terminar. A minha fonte acabou de me dizer aqui o seguinte: Gustavo Quinteiros, técnico do Vélez, também foi oferecido. Se ele ganhar no sábado do União Santa Fé, ele já garante inclusive o título argentino. Mas nesse momento eu acho que não é o perfil que o Vasco busca. Ele quer um perfil de um cara que tem conhecimento do futebol brasileiro. Mas obviamente não descarta um cara que está fazendo um belo trabalho lá no Vélez. Muito bem, bora falar de... É isso aí, torcida do Vasco, e vamos para mais uma notícia. A Marinacks revela desejo pelo Vasco e destaca o que mais atraiu na hora de avaliar o clube. Evangelos Marinacks, influente empresário grego e proprietário dos clubes europeus Olympiacos e Nottingham Forest, surpreendeu ao comentar sobre a primeira vez publicamente sobre seu interesse em adquirir o Vasco da Gama. Em entrevista à Sky Sports, Marinacks confirmou que negociações estão em andamento e destacou os fatores que despertaram sua atenção pelo clube carioca. Com uma fortuna avaliada em bilhões, Marinacks possui um histórico de transformar clubes em potências regionais. Seu trabalho com o Olympiacos, time hegemônico na Grécia, e com o Nottingham Forest, promovido recentemente à Premier League, exemplifica sua visão estratégica. A tradição e a paixão dos torcedores são elementos que Marinacks considera essenciais em qualquer investimento esportivo. O empresário afirmou que o que mais o seduziu no Vasco foi a enorme base de torcedores. Para mim, tradição é muito importante, mas milhões de torcedores fazem tudo isso ser maior. Não vejo isso como um negócio, é algo de todos os torcedores, declarou. Marinacks deixou claro que vê o Vasco como um potencial gigante no futebol global, destacando ainda a relevância no mercado brasileiro. A paixão brasileira e a possibilidade de fortalecer a conexão entre Europa e Brasil no desenvolvimento de atletas também foram fatores determinantes. Brasileiros jogam com europeus, são a ponte para o sucesso. O Vasco pode ser essa porta para grandes talentos, complementou Marinacks. Se concretizada a aquisição, pode marcar um novo capítulo na história do Gigante da Colina, prometendo resgatar seu protagonismo no futebol brasileiro e internacional. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.